Filho meu, amado do meu coração, escuta com atenção, porque algo extraordinário aconteceu nas primeiras horas desta manhã no reino espiritual. O teu nome foi pronunciado no céu, e desde aquele momento o arcanjo Miguel não se afastou de ti nem por um segundo. Houve um movimento incomum entre os anjos, algo sério o suficiente para que uma mensagem urgente fosse enviada até você. Eu estou aqui apenas para transmiti-la exatamente como foi revelada. Durante um conselho angelical realizado hoje, teu nome ecoou entre as vozes celestiais. Um dos mensageiros falou sobre um perigo silencioso ligado ao teu lar, algo que talvez jamais descobrisses por conta própria. Nesse momento, a voz do teu anjo da guarda se ergueu com firmeza e disse: avise-o antes que o dia termine, porque se ele não souber, poderá cair numa armadilha sem perceber. Filho amado, neste instante, o arcanjo Miguel permanece espiritualmente diante da tua porta com sua espada de luz desembainhada. Isso acontece porque alguém deseja provocar sofrimento na tua vida. Essa pessoa não é totalmente desconhecida para ti. Pelo contrário, já foi alguém em quem depositaste confiança e conhece muito mais sobre os teus hábitos do que imaginas. Observou teus horários, teus caminhos, teus momentos de saída e retorno. Durante algum tempo guardou pensamentos que jamais deveriam ter nascido em seu coração. Agora o céu envia este aviso para que estejas protegido antes que seja tarde demais. Antes de continuares lendo, presta muita atenção, porque o céu afirma que esta mensagem foi preparada para que exatamente você a encontrasse. Se tivesses passado por ela sem abrir, tua proteção espiritual deste mês permaneceria incompleta. Porém, no momento em que decidiste ler estas palavras, o arcanjo Miguel confirmou que o teu escudo espiritual começou a ser restaurado. Por isso, diga suavemente dentro do teu coração: eu aceito a minha proteção divina. Quando um filho aceita a proteção do céu, as forças da luz começam a agir com ainda mais intensidade ao seu redor. Filho meu, se desejas continuar recebendo os sinais e as mensagens importantes que o céu envia, permanece atento a cada palavra que chega até ti. Há momentos na vida em que uma única mensagem pode mudar completamente o destino de alguém. Se a próxima orientação não chegar até ti, talvez não percebas o sinal no momento em que ele for mais necessário. Por isso, prepara teu espírito, porque aquilo que estou prestes a revelar foi exatamente o que o arcanjo Miguel declarou. O nome do intruso será revelado, mas antes disso teu coração precisa se acalmar. Os anjos disseram que teu coração revela mais verdade do que qualquer sorriso que vejas ao teu redor. Cada detalhe da tua rotina foi observado. Quando sais de casa, quando regressas, quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta do teu lar. Podem parecer coisas pequenas, quase insignificantes, mas alguém esteve atento a todas elas. O céu ouviu palavras que jamais deveriam ter sido pronunciadas. Houve um momento em que alguém que conheces disse teu nome em tom de desprezo e pensou consigo mesmo: nunca saberão que fui eu. Mas Deus ouviu, e o arcanjo Miguel também. Esta mensagem chegou até você para impedir que o teu destino seja ferido ou desviado. Filho amado, não tenhas medo, porque não estás sozinho. O arcanjo Miguel realizou uma inspeção espiritual em tua casa e imediatamente colocou um escudo de luz ao redor dela. Ainda não é o momento de revelar o nome completo da pessoa envolvida. O teu espírito precisa estar preparado para receber essa verdade com sabedoria. O tempo é importante, e o próprio arcanjo Miguel enfatizou isso hoje. Havia algo planejado para acontecer antes, algo que poderia ter te surpreendido de maneira perigosa. Escuta bem, filho meu. Em algum momento, alguém que estava direta ou indiretamente ligado a ti aproximou-se da tua casa com boas intenções, pelo menos no início. Porém, o coração dessa pessoa mudou com o passar do tempo. Talvez por raiva, medo ou desespero, começou a alimentar pensamentos que jamais deveriam crescer. Essa pessoa acreditava que ninguém descobriria o plano que estava sendo preparado em silêncio, mas Deus viu tudo desde o começo. Enquanto lês estas palavras, algo importante está acontecendo no mundo espiritual. Este aviso tentou chegar até você 2 vezes antes, mas foi bloqueado por forças invisíveis. Mesmo assim, os anjos continuaram trabalhando até que finalmente alcançasse teus olhos. No momento em que abriste esta mensagem, movimentos espirituais começaram a acontecer ao redor do teu lar, mesmo que ainda não possas percebê-los. Filho amado, o céu não deseja assustar você, mas revelar a verdade no tempo certo. Este mês trouxe mudanças invisíveis no mundo espiritual.
E por isso, muitas verdades estão vindo à luz agora. Antes que uma grande porta de abundância fosse aberta em tua vida, alguém tentou tomar aquilo que não lhe pertence. Pensou que poderia reivindicar algo que, na verdade, sempre esteve protegido por Deus. Mas o arcanjo Miguel declarou com autoridade: isso não acontecerá. A pessoa que planejou tudo isso se comporta mais como um estranho do que como um verdadeiro amigo. Ela tomou essa decisão porque estava dominada por emoções negativas e acreditou que você possuía algo valioso o suficiente para arriscar tudo. No entanto, esqueceu uma verdade fundamental: Deus cuida de seus filhos. E antes que esta mensagem termine completamente, o Espírito do Filho ouvirá aquilo que precisa saber. Assim declarou o arcanjo Miguel, guardião das batalhas espirituais e defensor daqueles que caminham sob a proteção do céu. Você sente, não sente? Há muito tempo algo dentro de você dizia que havia algo estranho acontecendo, mas você nunca conseguiu explicar exatamente o que era. Era apenas uma sensação silenciosa, como um aviso distante no fundo da sua alma. Às vezes surgia como uma inquietação leve, outras vezes como um pensamento que aparecia e desaparecia rapidamente. Mesmo sem provas, seu coração sabia que algo não estava totalmente certo. Agora chegou o momento do seu espírito despertar, meu amado. Existe um leve tremor dentro de você, um sussurro invisível, uma sensação profunda de que algo importante está acontecendo neste exato instante. Nada disso é coincidência. Deus permitiu que você chegasse até estas palavras, porque Ele já estava preparando proteção para você muito antes de qualquer perigo sequer pensar em se aproximar. Você está lendo isto por uma razão. Este momento foi cuidadosamente preparado pelo céu para alcançar exatamente você. Seu espírito reconhece isso agora, não é verdade, amado? Talvez você sinta uma leve pressão no peito, uma vibração diferente, como se algo dentro de você estivesse despertando lentamente. Esse sentimento é o sinal de que esta mensagem não é comum. O céu pronunciou o seu nome e disse que você não seria esquecido. Antes mesmo destas palavras serem escritas, o arcanjo Miguel insistiu para que tudo fosse revelado com clareza. Deus nunca permite que vejamos o perigo sem que ao mesmo tempo já esteja preparando um caminho de salvação. Ele nunca mostra a sombra sem que a luz esteja pronta para proteger você. Neste momento, enquanto você lê, um escudo dourado de luz está sendo levantado sobre a sua casa e sobre a sua vida. Mas preste muita atenção agora, porque isto não aconteceu por acaso. Já faz alguns dias, talvez semanas, desde que alguém começou a pensar em você. O que começou apenas como uma curiosidade silenciosa foi crescendo lentamente dentro dessa pessoa. Primeiro foi um pensamento leve, depois virou um interesse constante. Com o tempo, esse interesse se transformou em desejo, e o desejo acabou se transformando em um plano. Meu amado filho, isso vai muito além de simples observação ou gestos. Quando o céu olhou para sua casa, percebeu a presença de alguém que já esteve por perto antes. Essa pessoa chegou a tocar algo que pertencia a você. No mesmo instante, um anjo se colocou atrás dela e sussurrou firmemente: não faça isso. Mas dentro do coração dessa pessoa, algo já estava mudando. Agora respire profundamente, meu amado. Coloque sua mão sobre o peito e sinta seu coração batendo. O que você está sentindo não é medo, é despertar. Neste momento, a consciência está se transformando em proteção. O seu espírito está começando a compreender sinais que o céu já vinha enviando há muito tempo. Se você sente essa resposta dentro de si, então fortaleça esse despertar. Muitas pessoas dizem amém como um símbolo de escolha espiritual, um gesto simples para afirmar que preferem a consciência divina à escuridão invisível. Isso não é apenas uma palavra, é uma forma de alinhar seu espírito com a proteção que vem do alto. A verdade é que essa pessoa sabe mais sobre sua rotina do que você imagina. Ela consegue perceber quando sua casa está em silêncio, quando as luzes estão acesas e até quando você costuma descansar. Mas o céu está lhe dando algo precioso: tempo. Tempo para perceber, tempo para se preparar e tempo para fortalecer sua proteção espiritual. Entenda algo muito importante, amado. Sempre que um grande avanço está prestes a acontecer na sua vida, o inimigo tenta agir primeiro. Este mês carrega muita sorte para você, tanta que alguém próximo percebeu que sua energia mudou. Essa pessoa percebeu que algo bom estava se aproximando do seu caminho. Em vez de celebrar sua felicidade, o coração dela foi tomado por inveja.
Esse sentimento acabou despertando a ideia de um plano negativo, mas aqui está o verdadeiro milagre. O plano não conseguiu avançar porque o céu interveio antes. Quando essa inveja surgiu, o céu colocou um espelho invisível ao redor do seu espírito. Nesse espelho, essa pessoa viu refletidos os próprios pensamentos e intenções. Ao perceber esse reflexo, ela sentiu inquietação, desconforto e medo. Aquilo que pretendia fazer perdeu força naquele instante. Por isso, você precisa entender algo muito profundo agora. O céu já estava cuidando de você muito antes de você perceber qualquer coisa. A proteção já estava posicionada antes que o perigo tentasse se aproximar. E o despertar que você sente neste momento não é coincidência. É o seu espírito finalmente entendendo que nunca esteve sozinho. O céu sempre esteve observando, protegendo e guiando cada passo do seu caminho. Por eso el ataque no comenzó en el mundo visible, sino en el mundo espiritual, y desde allí intentó acercarse silenciosamente a tu hogar. El arcángel Miguel dice que si el niño de Dios escucha estas palabras con atención, ningún daño podrá tocar tu casa. Sin embargo, también advierte que el enemigo intentará actuar hoy mismo si la advertencia no se toma en serio. Por eso este mensaje llegó hasta ti con tanta rapidez. No fue coincidencia. El cielo intervino 2 veces para asegurarse de que lo recibieras. Tus ángeles guardianes guiaron tus pasos, tus pensamientos y hasta este momento para que escucharas esta verdad. Hijo mío, escucha con el corazón abierto. La protección divina siempre está disponible, pero solo actúa plenamente cuando las personas están despiertas y obedecen las señales que reciben. Ahora mismo estás comenzando a ver con más claridad. Ser obediente significa no ignorar esa voz silenciosa que habla dentro de tu espíritu. Tal vez hayas notado algo extraño en los últimos días. Una paz que desaparece repentinamente al entrar en una habitación de tu casa. Una sensación de tensión que no sabes explicar. Quizás escuchaste un ruido leve durante la noche cuando todos deberían estar dormidos. Tal vez una sombra pasó rápidamente por tu visión y desapareció antes de que pudieras comprender lo que era. Estos momentos no siempre son simples coincidencias, a veces son señales espirituales que te invitan a prestar atención. El arcángel Miguel dice que nada de esto ocurrió sin razón. Alguien que tenía pensamientos oscuros observó tu hogar. Él vio esa persona desde lo alto, vio ira escondida en sus manos y codicia brillando en sus ojos. Esa persona miró tu casa como si fuera un premio que deseaba alcanzar. Incluso susurró tu nombre en secreto. Pero en el mismo instante el cielo rechazó esa intención. El plan comenzó a desmoronarse antes de que pudiera tomar forma. Amado hijo, en el fondo de tu corazón ya existe una pista sobre quién podría ser. El arcángel Miguel dice que no necesitas forzar la mente para descubrirlo. Un recuerdo repentino, un pensamiento inesperado o incluso el rostro de alguien puede aparecer en tu memoria en cualquier momento. No es imaginación, es revelación. No tengas miedo de esta verdad. El cielo no te mostró esto para asustarte, sino para protegerte. Desde el momento en que comenzaste a leer estas palabras, un escudo espiritual empezó a fortalecerse alrededor de tu hogar. Cada segundo que permaneces aquí, esa protección se vuelve más fuerte. El cielo afirma que si continúas escuchando con fe, nada dañará tus puertas, ni tus paredes, ni el destino que está preparado para ti. Pero antes de continuar, el cielo pide un pequeño acto de fe para ordenar la energía que rodea tu vida. Di lentamente en tu corazón: Deus me protege, Arcángel Miguel, guarda minha porta. Cuando pronuncias estas palabras, algo invisible se mueve dentro de tu hogar. La atmósfera cambia, la luz espiritual se vuelve más fuerte y la oscuridad pierde su lugar. Escribe amén para sellar esta protección y unirte a muchas otras personas que también caminan bajo la mirada atenta de Dios. Este gesto es una señal de que tu fe está viva. Amado hijo, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para seguir escuchando los mensajes que el cielo quiere enviarte. A través de estos mensajes, el cielo puede hablar directamente a tu espíritu y guiar tus pasos. Si ignoras estas señales, podrías perder una parte importante de la protección que el cielo desea darte. Ahora, escucha con atención. La persona que pensó en acercarse a tu hogar no es alguien completamente desconocido. No es simplemente un extraño que pasa por la calle. Esa persona sabe dónde vives y ya vio algo en tu casa que despertó su deseo. Cree que si algo desaparece nadie lo notará. Pero el cielo está revelando esta situación porque tu destino es demasiado importante
para que la codicia de alguien interfiera en él. No estás solo, hijo mío. Los ángeles están observando. El cielo está observando. Aquel que planeó tu vida incluso antes de que nacieras, también está vigilando cada detalle de tu camino. En los próximos días, nada de lo que el cielo está construyendo para ti se derrumbará. Por eso prepara tu espíritu, porque aún hay más revelaciones que están a punto de aparecer. El arcángel Miguel asegura que la protección ya está activa y que la luz que rodea tu hogar es más fuerte que cualquier intención oscura. Permanece atento, mantén tu fe firme e recuerda que el cielo sempre protege a aqueles que escutam sua voz. Meu amado filho, havia alguém observando você. Não importava se o desejo dessa pessoa parecia pequeno ou grande. Ela acreditava que seus pensamentos passavam despercebidos, mas não sabia que o seu nome está escrito no livro da proteção do céu. No momento em que os anjos guardiões perceberam uma mudança nessa energia, tudo no mundo espiritual começou a se mover. Essa pessoa se aproximou de você, talvez apenas em pensamento, talvez até perto da sua casa, imaginando de que forma poderia entrar novamente na sua vida. Foi nesse instante que uma agitação silenciosa aconteceu no reino espiritual. Seu anjo da guarda imediatamente chamou pelo arcángel Miguel. Como uma chama azul descendo do alto, Miguel tocou o chão diante do seu lar e declarou com autoridade: aqui não, agora não, nunca mais. Mesmo assim, os pensamentos daquela pessoa não cessaram completamente. Havia algo dentro dela que ainda se agitava, uma mistura de inveja, inquietação e confusão. Não era apenas sobre o que ela poderia fazer, mas sobre o que desejava fazer. Deus conhece as intenções antes mesmo de elas se tornarem ações. Talvez você tenha percebido mudanças estranhas no comportamento de alguém ultimamente. Alguém que antes falava muito, de repente ficou silencioso. Alguém que parecia distante, começou a observar tudo com atenção incomum. Alguém que antes parecia seguro, agora demonstra desconforto quando está perto de você. Essas não são coincidências. São sinais sutis que o seu espírito já começou a perceber, mesmo que seus olhos ainda não tenham compreendido completamente. O arcanjo Miguel diz que o nome dessa pessoa carrega uma vibração instável neste momento. Essa pessoa sente que sua própria vida está saindo do controle. Ela passou por dificuldades recentes e se sentiu sobrecarregada por emoções e pensamentos confusos. Em vez de buscar força em Deus, voltou seus olhos para você. Antes que o céu permita que você compreenda completamente quem é, algo mais precisa acontecer primeiro. O seu coração precisa estar em paz. Por isso os anjos estão atentos agora mesmo, observando cada detalhe ao redor da sua casa. Uma luz divina está cobrindo o seu espaço neste instante. Enquanto você lê estas palavras, um escudo espiritual se forma silenciosamente ao redor das suas portas e janelas. Talvez você até perceba algo diferente no ambiente, um leve arrepio, uma sensação de calor ou uma pressão suave no ar. Não tenha medo, meu amado filho. Isso não é perigo, é proteção. Há um movimento no ar ao redor do seu lar, porque o seu anjo da guarda está presente, firme e vigilante. Mas há mais que o céu deseja revelar. Os anjos perceberam que a energia dessa pessoa tem estado confusa e dispersa. Seus pensamentos mudam constantemente e suas emoções estão instáveis. Alguém próximo pode ter influenciado essa mente, talvez plantando ideias que não nasceram originalmente no coração dela. Pode ser que essa pessoa não tenha sido a única envolvida nesse pensamento. Às vezes, uma sugestão silenciosa é suficiente para criar uma intenção errada. O arcanjo Miguel diz que o nome começará a surgir lentamente na sua memória. Pode aparecer como uma lembrança repentina, um rosto que você nunca conseguiu confiar totalmente, ou uma sensação rápida que passa pela sua mente enquanto você continua lendo. Quando isso acontecer, o seu espírito reconhecerá imediatamente. Existe algo mais que preciso compartilhar com você. Essa pessoa já esteve dentro da sua casa antes, sem dificuldade alguma, mas algo mudou dentro dela quando saiu dali. Talvez tenha visto em você algo que chamou sua atenção, uma bênção, uma oportunidade ou uma energia de prosperidade que parecia brilhar ao seu redor. O problema nunca foi um objeto específico. O que despertou aquele pensamento foi a percepção de que existe algo de valioso fluindo na sua vida. Meu amado filho, este período está sendo muito favorável para você. Mesmo pessoas que não são espiritualmente sensíveis conseguem perceber quando alguém carrega uma luz forte dentro de si. Sua presença tem irradiado algo especial, algo que atrai olhares. Infelizmente, algumas dessas atenções podem nascer da inveja.
Foi exatamente dessa luz que surgiu aquele pensamento, e foi por causa dessa mesma luz que o céu decidiu intervir antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Lembre-se de algo importante. O inimigo não perde tempo atacando barcos vazios. Ele tenta alcançar aqueles que estão prestes a transbordar, e você está muito perto de viver um momento de abundância. Por isso, o arcanjo Miguel está preparando você agora. Muito em breve, mais detalhes serão revelados, e você compreenderá quem é essa pessoa. Respire fundo por um instante, traga seu coração para o centro e permaneça em paz. A revelação está se aproximando. Antes de dizer claramente quem pode estar envolvido, Miguel deseja que você entenda uma verdade espiritual profunda. Aquilo que parece uma simples ameaça pode, na verdade, ser um sinal de que um grande avanço está prestes a acontecer. Sempre que a luz se torna mais intensa, a escuridão tenta reagir, e a sua luz está ficando cada vez mais forte. Foi por isso que alguém se sentiu ousado o suficiente para pensar em ultrapassar um limite que não agrada a Deus. Foi por isso que o arcanjo Miguel se manifestou e disse: "Avise o meu filho agora." O céu nunca envia um aviso sem motivo, e desta vez não é para causar medo, mas porque a proteção já foi estabelecida. Preste muita atenção, meu amado filho. A pessoa envolvida não deseja necessariamente ferir você. O que ela deseja, no fundo, é tomar algo que acredita que pertence a você, algo que ela viu, algo que ela sentiu, algo que ela acredita que poderia mudar a própria vida. Mas aquilo que Deus reservou para você não pode ser roubado, porque está protegido pelo próprio céu. Ele age movido pela cobiça, pela inveja e por um desespero silencioso que cresce dentro dele. No fundo, acredita que você jamais perceberá aquilo que está quebrado ou fora do lugar, como se tudo pudesse acontecer sem deixar sinais. Mas o céu viu tudo, nada escapa aos olhos de Deus. Agora, pare por um instante e pense: há algo estranho em sua casa neste momento? Um ruído que você não consegue explicar, uma sensação diferente no ar, uma mudança súbita no clima, um silêncio pesado que parece observar você. Essas pequenas percepções não surgem por acaso. Muitas vezes, antes de uma mensagem chegar ao coração de alguém, o mundo espiritual já enviou sinais. Amado filho, o arcanjo Miguel testemunhou algo que poucos poderiam imaginar. Ele viu esta pessoa alimentar pensamentos sobre você, imaginando-se entrando em seu espaço, atravessando os limites daquilo que pertence à sua vida. Os pensamentos dela se juntavam como uma nuvem escura, pesada e silenciosa. Em algum momento, uma voz dentro de sua mente sussurrou: "Você merece isso mais do que eles." Palavras como essas alteram a atmosfera espiritual ao redor de quem foi escolhido. É por isso que, nos últimos tempos, uma sensação de alerta pode ter surgido em seu coração. Não foi medo sem motivo. Deus estava preparando o seu espírito. A pessoa que pensou nisso não parece um estranho aos seus olhos. Pelo contrário, pode parecer alguém próximo, alguém que conhece seus hábitos, alguém que já viu sua rotina e percebeu algo valioso em sua vida. Em um momento de fraqueza, essa pessoa acreditou que poderia tomar o que não lhe pertence sem ser descoberta. Esqueceu-se de algo muito importante. A vigilância do céu nunca falha. Amado filho, o céu indicou que havia um tempo limite para essa ameaça. Esse tempo chega ao fim agora. Algo grande precisa acontecer em sua vida antes que qualquer plano se aproxime de você. Há um movimento acontecendo que elevará sua vida espiritual e até mesmo sua estabilidade financeira. Essa elevação chamou atenção no mundo invisível, e foi exatamente por isso que alguém tentou interferir. Alguns acreditam que podem mudar o destino dos outros, mas somente Deus decide o que realmente acontece. Quando você abriu esta mensagem, seu espírito sentiu uma calma inesperada. Isso acontece porque sua alma reconhece quando o céu está falando. Existe um tempo perfeito para tudo no céu. Se neste momento Deus coloca o nome de alguém em seu coração, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Muitas vezes, o céu usa um simples gesto de bondade para proteger mais pessoas do que imaginamos. Uma única palavra pode liberar proteção sobre muitos caminhos. Observe espiritualmente o que acontece agora. Imagine um escudo dourado se formando diante da porta de sua casa. A luz atravessa suas janelas e toca cada canto do seu lar. Nos lugares mais silenciosos, uma chama espiritual se levanta devagar. Isso não é imaginação vazia. É uma forma de fortalecer sua fé e lembrar que a luz sempre ocupa o lugar da escuridão. O nome dessa pessoa talvez não apareça de forma direta,
Pode surgir como um pensamento repentino, um sussurro na memória ou uma lembrança inesperada. O arcanjo Miguel diz que você já sentiu algo diferente antes, mas talvez tenha ignorado. Pense com calma. Quem mudou recentemente? Quem evitou olhar diretamente para você? Quem começou a observar sua vida de outra maneira? Seu espírito já reconhece essa presença. Mas escute bem. Não permita que o medo tome seu coração. A clareza é mais forte que o medo. Não sinta ódio, não julgue, não carregue ressentimento. O simples fato de você estar consciente já desfaz qualquer plano que tenha sido pensado contra você. O céu não revela essas coisas para assustar você, mas para torná-lo mais forte, mais atento e mais protegido. Agora o arcanjo Miguel se aproxima ainda mais. Sua presença se levanta como uma muralha de luz ao seu redor. A escuridão que tentou seguir seus passos começa a recuar diante da luz que o envolve. Suas asas se abrem, firmes e poderosas, protegendo cada caminho que pertence à sua vida. Essa postura não aparece sem motivo. Ela surge quando existe uma ameaça real, mas também quando o céu decide que nada mais poderá tocar aquilo que pertence a Deus. A pessoa que pensou em agir assim está vivendo um período de grande instabilidade. Seus pensamentos estão confusos, suas emoções desordenadas e as dificuldades financeiras pesam sobre sua mente. Em um momento de fraqueza, um pensamento sombrio apareceu. Pegue o que ele tem, ele não perceberá. Você precisa mais. Esse pensamento não nasceu de Deus. Ele surgiu da pressão do medo e da sobrevivência. E aqui está a verdade que o céu quer que você entenda agora. Não se trata de um estranho escondido na escuridão. É alguém que esteve mais perto do que você imaginava. Meu amado filho, escute com atenção e permaneça aqui por um momento, porque há algo importante que o céu deseja revelar ao seu coração. Esta pessoa já esteve perto da sua casa antes, ou talvez tenha observado o lugar por muito tempo, em silêncio, como alguém que tenta compreender o que existe ali dentro. Ela viu mais do que deveria e permaneceu por mais tempo do que seria natural diante da sua porta ou da sua entrada. Em certo momento, seus olhos ficaram fixos em algo pequeno, algo aparentemente simples, mas que para ela parecia ter valor. E foi exatamente nesse instante que a tentação começou a crescer dentro de seu pensamento. Mas essa pessoa cometeu um erro que não percebeu naquele momento. Esqueceu que os lares do povo escolhido de Deus são guardados pelos anjos. Deixe-me contar o que foi mostrado no céu. Enquanto ela permanecia ali, tentando parecer tranquila, olhando ao redor como se nada estivesse acontecendo, o céu registrava cada segundo, nenhum gesto passou despercebido, nenhuma intenção ficou escondida. Talvez você já tenha percebido algo estranho antes. Talvez tenha notado alguém ficando perto da sua casa por tempo demais, ou alguém que durante uma visita parecia observar tudo com atenção incomum. Não parecia agressivo, não parecia perigoso, apenas observava. Mas o céu vê além das aparências. O nome dessa pessoa talvez já tenha passado pela sua mente algumas vezes, não como uma acusação, mas como uma pergunta silenciosa dentro de você. O arcanjo Miguel diz que se, mesmo por um instante, você sentiu que algo não estava certo, foi o seu espírito tentando avisá-lo. Você talvez ignorou essa sensação por bondade, por confiança ou por não querer julgar ninguém. Mas o céu sempre leva a sério aquilo que o espírito percebe. Eu vi uma sombra do lado de fora da sua casa. Não era uma presença violenta nem assustadora, mas era confusa, inquieta, como alguém lutando dentro de si para decidir entre o certo e o errado. Havia conflito naquele coração, e então o arcanjo Miguel cravou sua espada na terra e declarou com firmeza que aquilo não iria continuar. O céu já havia percebido antes que os pensamentos dessa pessoa estavam se aproximando de algo que não lhe pertencia. O plano começou apenas como uma ideia distante, depois virou curiosidade, depois se transformou em intenção. E quando a intenção começou a caminhar em direção a uma ação, o céu interveio, antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Meu filho, continue refletindo sobre estas palavras e você começará a entender melhor. Alguns rostos podem surgir na sua memória. Algumas lembranças podem voltar. Talvez você sinta um leve aperto no coração. Não é medo. Isso se chama discernimento. O seu espírito recorda aquilo que a sua mente deixou passar. Havia também outra cena mostrada. Esta pessoa não é simplesmente má. Ela está quebrada por dentro. Em algum momento da vida se sentiu ignorada, rejeitada ou sozinha. A perda deixou marcas profundas em seu coração. E pouco a pouco,
a inveja começou a enfraquecê-la. Mas estar ferido nunca dá a alguém o direito de desejar aquilo que pertence a outra pessoa. Não sinta ódio, não insulte essa pessoa e também não tenha medo. Apenas o fato de você se tornar consciente já desfaz grande parte da força desse plano. Quando a verdade é revelada, o poder da intenção escondida começa a desaparecer. O arcanjo Miguel diz que o céu envia sinais discretos. Talvez, quando estava sozinho, você tenha pensado no rosto dessa pessoa sem saber exatamente por quê. Talvez tenha sentido que a energia dela mudou recentemente. Pode ser que ela tenha tocado algo dentro da sua casa, olhado algo com muita atenção ou simplesmente permanecido ali perto por alguns minutos a mais do que o normal. E agora o nome dela pode começar a surgir suavemente na sua mente. Esses são sinais do mundo espiritual. Não há motivo para medo. Se o seu coração bateu mais rápido perto de alguém, ou se uma presença lhe trouxe um peso no peito, isso significa apenas que a sua sensibilidade espiritual está despertando. O arcanjo Miguel diz que a sua intuição está se fortalecendo. Você começa a sentir vibrações que antes não percebia. Agora que o seu espírito está mais desperto, o céu pode ajudá-lo a enxergar com mais clareza. A pessoa que pensou em tudo isso não é um completo estranho. É alguém que acredita conhecer você. Alguém que talvez tenha visto algo em sua vida e pensou que podia se aproximar mais do que deveria. Quando você não estava prestando atenção, essa pessoa observava mais do que o necessário. A curiosidade se transformou em julgamento. Os anjos perceberam essa mudança imediatamente e começaram a proteger o seu caminho. Essa pessoa não pensa como um criminoso, mas como alguém que acredita que a vida lhe deve algo ou que vê em você uma vida melhor do que a dela. Mesmo assim, o céu sempre protege aqueles que foram escolhidos. E você, meu amado filho, está entre aqueles que são guardados. O arcanjo Miguel também revelou outra coisa. A energia dessa pessoa esteve perto da sua casa em momentos estranhos. Nem sempre fisicamente, mas em pensamentos constantes. Ela pensa no seu nome com frequência. Seus pensamentos tentam tocar aquilo que pertence a você sem serem vistos. Foi por isso que o arcanjo Miguel agiu tão rapidamente. Porque pensamentos, com o tempo, se transformam em planos. Planos se transformam em ações. E ações podem trazer consequências. Mas o céu intervém antes que o perigo se manifeste, protegendo aquilo que foi confiado aos seus cuidados. Meu amado filho, deixa-me fazer-te uma pergunta com calma e atenção. Nos últimos dias tens sentido uma vontade estranha de verificar as portas da tua casa, olhar novamente para as fechaduras ou caminhar até as janelas para ver se tudo está realmente seguro? Talvez tenhas pensado que era apenas um hábito ou uma preocupação passageira, mas o céu quer que compreendas algo mais profundo. Esse impulso não surgiu por acaso. Era o teu espírito respondendo silenciosamente a um relógio espiritual que vigia o teu lar. O teu instinto tem falado contigo em voz baixa, guiando-te sem que percebas totalmente o motivo. O arcanjo Miguel mostra agora uma cena diferente, algo que talvez tenha passado despercebido aos teus olhos. Em algum momento recente, alguém fez uma pergunta sobre algo que te pertence ou comentou de forma curiosa sobre algo que guardas. Não precisava ser algo grande ou evidente. Poderia ter sido uma chave, uma gaveta, uma bolsa, um armário ou qualquer objeto que tenha valor para ti. Essa pessoa observou com atenção, viu onde colocas as tuas coisas e percebeu aquilo que é importante para ti. Quando o coração dessa pessoa estava fraco e confuso, surgiu nela a ideia de que talvez pudesse tirar algo sem que ninguém percebesse. Pensou que poderia passar despercebida, mas Deus vê tudo, até aquilo que acontece no silêncio. Meu filho, o nome dessa pessoa não é imaginário. É real e carrega uma vibração inquieta, instável, uma energia que muitas vezes pertence a pessoas que lutam para manter ordem na própria vida e controlar as próprias emoções. O arcanjo Miguel diz que o nome não chegará primeiro à tua mente racional, mas ao teu espírito. Virá como uma sensação, um eco suave, antes mesmo de se formar claramente em pensamento. Tu o sentirás antes de compreendê-lo completamente. Permite-me dar-te mais sinais espirituais para que possas reconhecer essa energia. A presença dessa pessoa muda constantemente. Às vezes parece amigável, outras vezes distante. Em um momento fala com facilidade. No momento seguinte permanece em silêncio estranho. Talvez isso já tenha te deixado confuso ou até perdido em algumas conversas. Essa confusão acontece porque nem sempre suas palavras refletem aquilo que realmente pensa.
Outro sinal pode ter aparecido recentemente. Perguntas incomuns, curiosidade exagerada, ou a presença dessa pessoa perto de ti sem motivo claro. Talvez tenhas notado que ela começou a prestar mais atenção às tuas ações, aos teus movimentos ou aos objetos que te rodeiam. Até o silêncio dela pode ter significado. O arcanjo Miguel explica que o motivo é simples. Essa pessoa desejava algo que acreditava que tu não perceberias se desaparecesse, algo pequeno o suficiente para ser levado sem causar alarme, mas valioso o bastante para satisfazer um desejo escondido. Poderia ser dinheiro, uma joia, um aparelho, um objeto pessoal ou algo simbólico que tenha visto e passado a desejar em silêncio. Com o tempo, esse desejo cresceu dentro dela. Contudo, o céu quer que compreendas algo muito importante agora. A tua vida não está em perigo. A tua saúde não está em risco. O objetivo nunca foi ferir-te, mas tentar perturbar a tua paz e tocar nas tuas posses. Esse plano não terá sucesso porque Deus te guarda. Existe um selo espiritual de proteção sobre ti e sobre o teu lar. Quando teu coração permanece firme e confiante na proteção divina, a paz começa a envolver tua casa e teus caminhos. Agora, presta muita atenção a este momento. O arcanjo Miguel diz que enquanto lês estas palavras, um nome pode começar a ecoar suavemente em tua mente. Observa teu coração, tua respiração e tua intuição. Se um nome surgir, mesmo que seja apenas um sussurro de pensamento, não o ignores. Não estás inventando nada. Este é um despertar espiritual. O céu está removendo lentamente as camadas de confusão para que possas enxergar com clareza. Talvez já sintas isso agora mesmo. Um rosto que aparece por um instante, uma lembrança repentina, uma sensação de reconhecimento. O arcanjo Miguel explica que isso não é imaginação, mas consciência espiritual. E agora o céu quer mostrar algo ainda mais profundo. Talvez ainda não saibas o nome completo, mas teu espírito começa a perceber quem essa pessoa realmente é. A energia dela carrega frustração, ciúme e um sentimento de que merece algo que nunca lhe foi dado. Não está satisfeita com a própria vida e olha para teu progresso com inveja silenciosa. No entanto, não nasceu má. Foi ferida em algum momento da própria jornada e, na sua fraqueza, viu tua casa como uma oportunidade que Deus nunca destinou a ela. O arcanjo Miguel também revela que o comportamento dessa pessoa mudou recentemente. Talvez o tom de voz tenha ficado diferente, às vezes curto demais, às vezes cauteloso demais. Em certos momentos aproximava-se excessivamente, em outros afastava-se de forma repentina. Esses pequenos sinais estavam diante de ti o tempo todo, mas apenas agora o céu começa a iluminar cada detalhe para que possas compreender com serenidade e proteção aquilo que estava escondido. O teu espírito já conseguia sentir essas mudanças muito antes de a tua mente conseguir entender o que elas realmente significavam. Havia sinais sutis, quase invisíveis, que tocavam a tua intuição como um sussurro suave vindo do céu. Existe mais uma imagem que precisa ser compreendida. Houve um momento em que uma pessoa tocou algo que te pertencia e permaneceu com aquilo por mais tempo do que deveria. Naquele instante, dentro da própria mente, surgiu um pensamento silencioso. Será que posso fazer isso sem que percebam? Mas Deus já conhecia esse pensamento antes mesmo de ele terminar de se formar. A proteção do céu começou naquele mesmo instante. Foi por isso que, em certos momentos recentes, você sentiu uma tensão estranha dentro de si. Aquela sensação não era ansiedade como você imaginou, era preparação. O arcanjo Miguel explica que esse movimento também pode ser visto no comportamento dessa pessoa. Quando acreditam que você não está olhando, eles observam o ambiente ao seu redor com atenção incomum. Há pressa nos gestos e inquietação no olhar. Nos últimos dias, algo também mudou na voz dessa pessoa. Às vezes ela soa suave demais, quase artificial, e em outros momentos se torna aguda ou nervosa. Pode até acontecer de essa pessoa demonstrar conhecer detalhes sobre a sua casa ou sobre a sua rotina que não deveria conhecer. O teu espírito já percebeu isso antes mesmo de a tua mente aceitar a possibilidade. Mas ainda há mais, meu filho amado. Pessoas próximas a essa pessoa começaram a pressioná-la, especialmente em relação a dinheiro, sentimentos e decisões que ela acreditava precisar tomar rapidamente. Eles começaram a sentir que o tempo estava se esgotando. Em vez de confiar em Deus e esperar pela verdade, essa pessoa procurou caminhos mais rápidos, tentando antecipar resultados e controlar aquilo que não lhe pertencia.
A atenção dela começou a se concentrar nas coisas boas que você fez, observando-as com um olhar que misturava curiosidade, comparação e inquietação. O arcanjo Miguel diz que haverá um momento em que o nome dessa pessoa surgirá claramente dentro de você. Isso acontecerá quando o seu coração estiver calmo e o seu espírito estiver em silêncio. A verdade aparecerá antes mesmo de você tentar pensar lá. Por isso, observe com cuidado como o seu corpo reage quando certos nomes ou certas lembranças aparecem diante de você. Essa reação interior é o primeiro passo da revelação. Existe ainda outro sinal, meu amado. Nas últimas semanas, a energia dessa pessoa se aproximou do seu lar com mais frequência do que antes. Às vezes isso aconteceu no mundo real, outras vezes apenas nos pensamentos dela. Não é uma presença assustadora, mas uma presença inquieta, curiosa, como alguém que procura uma oportunidade para se aproximar ou dizer algo. A consciência dessa pessoa já não distingue com tanta clareza o bem do mal. Mesmo assim, o céu não permitiu que ela fosse longe demais. A própria consciência dela começa a se cansar. Preste muita atenção, porque esta é uma das explicações mais claras que o céu ofereceu até agora. O primeiro som do nome dessa pessoa tem importância. É um som firme, claro e fácil de reconhecer. Esse nome já apareceu em algum momento da sua vida e provocou uma pequena dúvida dentro de você. Talvez tenha sido um nome no qual você nunca confiou totalmente, mesmo sem nunca dizer isso em voz alta. Neste instante, o teu espírito acabou de reagir novamente. Essa reação silenciosa é a verdade tentando emergir, mesmo que a tua mente tente afastá-la por um momento. Estamos nos aproximando, meu pequeno. A mensagem agora se move da advertência para a compreensão. A identidade já não está distante, ela está próxima o suficiente para que o teu espírito consiga reconhecê-la. Abra os seus olhos espirituais e diga para si mesmo com calma: estou pronto para a verdade. Essa simples declaração ajuda a mente a enxergar com clareza e sem medo. Quando você afirma isso, o céu entende que chegou o momento de revelar aquilo que antes estava escondido. O que o arcanjo Miguel diz agora também mudou. Antes ele apenas advertia, mas agora ele fala com mais clareza. Suas asas estão apenas parcialmente abertas e a sua espada repousa no chão, porque neste momento ele observa a verdade que começa a nascer dentro de você. O céu está separando fantasia de realidade, caos de ordem e medo de compreensão. Talvez você já consiga sentir isso. Uma leve pressão no peito, uma intuição mais forte que retorna várias vezes, e o mesmo nome aparecendo novamente em seus pensamentos, mesmo quando você tenta ignorá-lo. O arcanjo Miguel diz que o reconhecimento está muito próximo agora. A compreensão começa a tomar forma dentro de você. Existe também algo importante que precisa ser entendido. Não existe uma ligação espiritual profunda entre você e essa pessoa. Deus não a colocou em sua vida como parte do seu destino. Ela simplesmente faz parte do ambiente ao seu redor. Pode ser alguém familiar, alguém que apareceu por acaso ou alguém que sempre esteve por perto. Por essa razão, foi fácil para forças negativas influenciarem essa pessoa. Pessoas com fundamentos emocionais instáveis são facilmente conduzidas por pensamentos externos. A mente delas funciona como portas que se abrem rapidamente. Os sentimentos se tornam como mares agitados. Quando a vontade é fraca, qualquer tentação pode mudar a direção dos seus desejos. Em um momento de fraqueza, essa pessoa cedeu. O arcanjo Miguel mostrou a verdadeira condição do coração dela. Por fora pode parecer calma e controlada, mas por dentro existe desconforto e conflito. Muitas vezes essa pessoa se julga em silêncio enquanto se compara com os outros ao redor. Quando o ciúme aparece, ela tenta escondê-lo rapidamente. Pode até parecer prestativa ou amigável em alguns momentos, mas no fundo existe um desejo silencioso de competir e provar algo que nunca foi realmente necessário provar. Meu amado filho, escute com atenção e permaneça calmo enquanto lê estas palavras até o final. Há algo importante que o céu deseja que você compreenda. Existe uma pessoa ao seu redor que aparenta agir com total normalidade, mesmo carregando inseguranças profundas dentro do coração. Por fora, ela mantém uma aparência tranquila, conversa como sempre, sorri quando necessário e tenta parecer parte natural do seu cotidiano. Mas dentro dela existe uma inquietação silenciosa. Em certos momentos, essa pessoa observa a sua vida e acredita que tudo para você é mais fácil, mais leve, mais favorecido pelo destino.
O seu espírito já está acostumado a perceber esse tipo de energia, mesmo que às vezes você não tenha consciência completa disso. O céu viu quando os pensamentos mais sombrios dessa pessoa começaram a crescer. Recentemente ela passou por perdas, rejeições ou decepções que deixaram marcas profundas. Talvez tenha perdido alguém importante, talvez tenha sido rejeitada, enganada, ou tenha experimentado um fracasso que abalou sua confiança. Em vez de buscar paz em Deus ou procurar sabedoria espiritual, essa pessoa começou a procurar caminhos rápidos para compensar aquilo que sentia ter perdido. Foi nesse estado de vulnerabilidade que a tentação apareceu. Houve um momento específico, simples e aparentemente comum, em que tudo começou. Você estava em sua casa e por alguns instantes saiu de perto, talvez para outro cômodo ou para um lugar fora da vista. Enquanto você estava ausente por aquele breve momento, os olhos dessa pessoa começaram a percorrer o ambiente. Ela observou detalhes ao redor, objetos, espaços, pequenas coisas que antes não pareciam importantes. Sua postura mudou discretamente. O coração começou a bater um pouco mais rápido e naquele instante nasceu um pensamento que antes não existia. Foi ali que a primeira semente foi plantada. Aqui está a verdade clara, meu filho. Essa pessoa não se sente vista pelo mundo, não se sente valorizada. Carrega dentro de si a sensação de que a vida lhe tirou mais do que lhe ofereceu. Esse sentimento silencioso acabou se transformando em frustração e, pouco a pouco, essa frustração se voltou contra você. Mas o céu declara com firmeza que você não deve nada a essa pessoa. Aquilo que você possui foi conquistado com esforço e também protegido pela providência divina. O arcanjo Miguel me mostrou algo curioso sobre essa pessoa. O nome dela não aparece como letras ou como uma escrita clara, mas como uma vibração, como um som familiar que passa pela mente. É um nome comum, algo que se escuta muitas vezes no dia a dia. Não chama muita atenção, mas quando surge em pensamento, ele permanece por alguns segundos. Quando você o imagina ou o sussurra mentalmente, há uma leve sensação de desconforto. Parece familiar e ao mesmo tempo distante, conhecido, mas não completamente seguro. Há outro sinal que o céu revela. Essa pessoa não aparece todos os dias em frente à sua casa, mas já esteve perto o suficiente para observar, ouvir e perceber pequenos detalhes da sua rotina. Ela conhece certos horários, certos momentos em que você costuma estar ocupado ou distraído. Em algum momento, pensou que poderia se aproximar ou até entrar enquanto você estivesse ocupado ou ausente. Foi exatamente por isso que o céu decidiu falar antes que qualquer coisa pudesse acontecer. O arcanjo Miguel explica que a verdadeira confirmação não vem pelo medo, mas pela percepção. Quando o nome certo passa pelo seu espírito, o corpo reage primeiro. Sua respiração muda por um instante, o coração altera o ritmo e a consciência se torna mais alerta. Isso não é medo, é discernimento. É a capacidade espiritual de reconhecer o que precisa ser compreendido. Agora você está um passo mais perto da clareza. O vínculo dessa situação começará a se tornar visível o suficiente para que seu espírito se mantenha seguro e firme. Antes de compreender totalmente a última parte desta mensagem, lembre-se de algo essencial. Você não chegou até estas palavras por acaso. O céu conduziu você até aqui com propósito. Durante todo esse tempo, o arcanjo Miguel tem guardado sua vida, impedindo que qualquer intenção negativa pudesse realmente tocar aquilo que pertence a você. A pessoa envolvida nessa situação não está ligada ao seu destino profundo, mas sim ao seu cotidiano. Pode ser alguém que compartilha espaço, proximidade ou rotina, alguém que conhece seus hábitos e acredita que essa familiaridade lhe dá algum tipo de liberdade. Mas isso nunca foi permitido pelo céu. No momento em que sua consciência despertou, qualquer plano que existisse começou a perder força. Escute bem esta última parte com serenidade. A verdadeira clareza não surge pela força. Ela chega lentamente ao coração. O céu não precisa dizer o nome em voz alta, porque o seu espírito já reconhece a verdade quando ela aparece. Sempre que certas palavras são lidas ou lembradas, a mesma pessoa surge na sua mente. O mesmo rosto, a mesma presença. Isso não é medo, é discernimento. Quando a luz da compreensão aparece, qualquer ameaça perde força. O arcanjo Miguel diz claramente que essa pessoa nunca recebeu poder verdadeiro. Qualquer influência que parecia ter era apenas aparência. Agora isso foi retirado. A ligação entre vocês é apenas circunstancial, não espiritual. Você não precisa se justificar.
não precisa permitir proximidade além do necessário e não precisa carregar culpa alguma. O céu já estabeleceu um limite claro. A proteção sobre sua casa e sobre sua vida está selada. Esta mensagem não é apenas um aviso, é também uma confirmação de que sua consciência já está desperta. Caminhe com tranquilidade, porque a linha espiritual que protege você foi fortalecida e nenhuma intenção contrária poderá atravessar. Lá, segundo a mensagem revelada pelo arcanjo Miguel, a pessoa que antes direcionava seus pensamentos para o teu lar já não fará isso a partir deste momento. Aquela inquietação que a movia começará a desaparecer pouco a pouco, o impulso perderá força. A tensão que alimentava aquele plano se dissolverá até não restar nada. O que parecia uma intenção de perturbar o teu descanso foi interrompido antes mesmo de ganhar forma, porque o céu decidiu agir. A intervenção divina aconteceu silenciosamente, mas de maneira poderosa. Aquilo que poderia ter causado preocupação acabou despertando em ti uma consciência mais profunda. O que parecia querer enfraquecer a tua tranquilidade, na verdade, fortaleceu a tua proteção. Por isso leva esta paz contigo, meu amado. Não permitas que o medo encontre espaço no teu coração enquanto observas os acontecimentos ao teu redor. Não interpretes os sinais com ansiedade, mas com serenidade e clareza. Permanece firme, atento e consciente, sabendo que o céu jamais revela um perigo sem antes removê-lo do caminho. Tu estás protegido, a tua casa está protegida, o teu futuro também está guardado com segurança. Antes de encerrar este momento, guarda bem esta verdade dentro do teu espírito. Não estás vigiando a tua vida sozinho. Há uma presença constante cuidando de cada detalhe. O céu observa com amor e atenção tudo o que acontece ao teu redor. Anjos permanecem posicionados ao redor do teu lar, formando um círculo invisível de proteção. E diante da tua porta permanece o arcanjo Miguel, com sua presença firme e vigilante. Nada que carregue intenção de ferir ou prejudicar poderá atravessar esse limite. O que está reservado para ti não são problemas, mas coisas boas que se aproximam lentamente. Não são dificuldades, mas novas oportunidades e respostas que começam a surgir. Respira profundamente neste instante. Permite que o ar entre em teus pulmões e leve contigo qualquer peso que ainda possa existir. Tira um momento para sentir a calma voltar ao teu interior. Sente tua mente clarear, teu coração desacelerar e tua alma encontrar descanso. Já passaste pela parte mais difícil do caminho e chegaste em segurança ao outro lado. O céu cumpriu aquilo que precisava ser feito. Antes de encerrarmos esta poderosa mensagem, meu amado, vamos refletir por um momento sobre o significado real de tudo isso. Tu não encontraste estas palavras por acaso. Não foi sorte, coincidência ou simples curiosidade. Este encontro aconteceu porque uma mensagem precisava chegar até ti. Foi uma orientação enviada pelo arcanjo Miguel, conduzindo teu espírito para um espaço de maior consciência e segurança. A mão dele está estendida diante de ti não para causar medo, mas para alinhar tua vida com aquilo que o céu preparou. É um convite para entrar em um lugar onde a abundância divina não é apenas uma possibilidade distante, mas uma promessa viva que começa a tomar forma. Existe uma verdade espiritual simples, porém extremamente poderosa. Quando alguém aprende a escutar a voz de Deus com atenção, as bênçãos começam a chegar juntas, multiplicando-se e alcançando cada área da vida. Se aceitares esta oportunidade agora, terás acesso antecipado à sabedoria, direção e discernimento que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. Entrarás em um caminho onde a clareza espiritual, o apoio constante do céu e o avanço em direção ao teu destino já estão preparados. Por isso, não deixes que esta oportunidade passe despercebida. O teu avanço já começou a se aproximar, e a tua consciência desperta te colocou exatamente no lugar certo para recebê-lo. Continua avançando. Escolhe permanecer alinhado com aquilo que é divino. Mantém teu coração aberto para as orientações que continuam chegando. O céu nunca chama, nunca alerta e nunca protege sem agir em favor daqueles que escutam. Se dentro de ti existe o desejo de permanecer conectado com essa mensagem, segue a direção que está sendo indicada. Isso te ajudará a não perder as próximas palavras que foram enviadas para encorajar, fortalecer e proteger teu espírito. Se também sentires no coração o desejo de apoiar esta missão e ajudar para que ela continue alcançando outras pessoas, podes fazer isso livremente e com tranquilidade. Não é uma obrigação, mas um gesto de fé.
A tua presença aqui já é valiosa. A tua atenção e o teu tempo já carregam significado. Mantenha calma ao fazer isso e não tenhas receio de seguir adiante. O teu lar permanece seguro. O teu espírito permanece protegido. Os teus planos para o futuro continuam guardados. O que está vindo em tua direção não é perda, mas abundância. Não é preocupação, mas satisfação e realização. O céu falou e agora podes descansar em paz. Antes de deixar este momento sagrado, compreende também algo importante. Apoiar este vídeo representa muito mais do que simplesmente clicar em um botão. Quando demonstras apoio, estás abrindo um canal espiritual que permite que as bênçãos de Deus fluam com ainda mais liberdade na tua vida. É uma maneira de dizer ao céu que teu coração está pronto para receber aquilo que já foi preparado para ti. Um gesto simples pode abrir portas para mais proteção, mais clareza e mais direção divina nos dias que virão.